Olá, eu sou Manuela Demarchi, sócia do Grupo de Meio Ambiente, Mudanças Climáticas e Sustentabilidade do Escritório Trent Rossi Watanabe. Bem-vindos a mais um episódio da série 360 Graus, em parceria com o Instituto Ecos Brasil. Nesse podcast, a gente se pretende falar sobre várias frentes do mercado de carbono, da COP, de mudanças climáticas. Já tivemos episódios sobre financiamento climático, sobre integridade, sobre a taxonomia sustentável brasileira. E acho que hoje a gente está, talvez, com o episódio mais esperado da série. É um episódio com a Annie Grove, da Verra. Ela é Country Liaison da Verra no Brasil. E veio nos contar um pouquinho, desmistificar, né, qual é o papel da certificadora, qual é a história da Verra, esclarecer algumas dúvidas comuns, em especial relacionado ao mercado brasileiro. Annie, muito obrigada por ter topado essa jornada com a gente. Começa contando um pouquinho da sua trajetória, de como você chegou até aqui. Manu, super obrigada pelo convite, agradeço a Trent Rossi, Instituto Ecos. Para mim é um prazer a gente falar sempre desse tema tão relevante que para mim é o que eu respiro, vivo, só carbono, né? Bom, sobre mim, eu venho de uma outra vida do lado da desenvolvedora de projetos de carbono, né? Passei por 5 anos, né, fazendo esse trabalho, então entendo esse lado também brasileiro, esses desafios. Eu também fui vice-presidente da Aliança de Soluções Baseadas na Natureza no Brasil. E ainda mais, num passado distante, também trabalhei no Global Compact, né, das Nações Unidas. Prazer estar aqui. Muito legal. E agora você tem esse chapéu desafiador de representar, não representar legalmente, né, mas representar a Verra no Brasil. Conta pra gente um pouquinho de como quais são os bastidores da Verra, como a Verra surgiu e qual que é a relevância. A gente sabe, né, que a Verra é a maior certificadora globalmente, tem super reconhecimento, mas conta pra gente como é, assim, o dia a dia. A Verra, ela começou lá em 2007, né, quando o mercado também estava começando. Eu gosto sempre de trazer o fato que o primeiro projeto no Brasil foi em 2009, então também teve um pioneirismo ali do timing, Verra, mercado, Brasil. E o nosso dia a dia, a gente tentar criar maneiras de que as atividades que levam a uma redução ou remoção de carbono, elas possam ser identificadas, analisadas metodologicamente, para depois a gente fazer com que isso vire o crédito de carbono, comercializada para que leve, né, o financiamento para a ponta. Então, o papel da Verra é realmente a gente criar uma linguagem técnica em comum, até para garantir, por exemplo, que um crédito de REDD, né, no Brasil é o mesmo que da Indonésia, é o mesmo que em Bali, né, para a gente ter essa certeza científica que o impacto também é o mesmo em todo lugar. Legal. Acho que a gente pode aprofundar um pouquinho, porque a gente sabe que o Brasil tem suas particularidades. Vou deixar essa pergunta um pouquinho mais para frente. Mas conta pra gente como que funciona o passo a passo, né, do registro. Eu tenho um projeto, eu fiz o PDD, né, o Project Development Design do projeto. Qual que é o percurso disso dentro da Verra até a aprovação? Tem alguns passos até prévios, né? A gente faz primeiro, o proponente ele abre uma conta na nossa plataforma de registro, a gente faz um Know Your Client, um processo de diligência até em cima de quem tem a conta. Aí o proponente ele submete a documentação dele para o projeto e o primeiro passo, mais simples mesmo, é uma verificação da documentação, se está tudo completo, se está faltando algum documento. Às vezes, acredite ou não, esse passo pode demorar um pouquinho, né? Faltou um formulário, faltou uma explicação. Depois, a gente pega tudo isso, a gente dá para um time de revisores, geralmente 2 a 3 revisores por projeto, dependendo da metodologia, das particularidades. Aqui no Brasil, a gente sabe que às vezes é mais complexo e, em média, a gente tem geralmente 3 revisores, né? E sempre um aprovador também final, como se fosse o revisor dos revisores, também olha o projeto. Depois disso, a gente começa uma fase de avaliação técnica, tem a auditoria do projeto, né, a terceira parte, os nossos colegas aí, os VVBs, né? E a gente passa por vários rounds de vai e volta. Pode explicar talvez melhor esse ponto. Isso aqui a gente precisava de uma documentação a mais.
até que finalmente todo mundo ficou confortável com o processo e a gente registra o projeto e pode também ter um 2 em 1 que você já verifica os créditos juntos, né? Legal, muito bom. E uma vez verificados esses créditos, eles entram na conta, né? Explica pra gente um pouquinho essa questão do buffer, que acho que é também bastante comentado no mercado. O buffer, ele é como se fosse um seguro de créditos, que esses créditos eles não podem ser comercializados. Eles estão lá caso aconteça alguma questão com o projeto e ele precisa ser acionado, né? Por exemplo, teve um incêndio enorme no projeto de reflorestamento e a gente vai ter que acionar o buffer porque o efeito foi maior que a linha de base. A gente fala, né? Maior do que um cenário de business as usual, né? Então, o buffer ele serve para dar essa segurança, mas ele também é uma expectativa que depois ele vai voltar à conta. Você possa sacar no final, né? Você tem que também ter certeza que ele está sempre com um bom número, né? Até às vezes a gente teve casos, puxa, a perda foi muito grande e a gente já pediu para o desenvolvedor comprar créditos similares para botar no buffer, porque o seguro ele é não negociável, né? A gente precisa ter essa certeza ali. Para garantir a integridade do projeto. Especialmente para os compradores, né? Sim, sim. E falando um pouquinho dos desafios de Brasil, né? O que vocês enxergam, assim, tem algum gargalo nos projetos brasileiros? Algum aspecto que os desenvolvedores estão, de alguma forma, pecando ou deixando, né, um pouco de lado? A gente sabe que o mundo jurídico, o mundo real, os aspectos sociais no Brasil são, de fato, muito complexos. E muitas vezes lá no escritório a gente recebe clientes preocupados, né, de como que eu vou lidar com essa situação que já está posta, e a nossa recomendação é sempre seja transparente, né, acho que o que na nossa visão assusta e faz com que o projeto se atrase, seja justamente você guardar uma informação que você já teria. O ideal é que você faça esse, entre aspas, disclosure, e explique o que você está fazendo para endereçar essa questão, porque a gente sabe que muitas vezes o projeto ele não é perfeito. Se a gente está falando, por exemplo, de um projeto de restauro, é muito possível que ele esteja sendo desenvolvido em uma área que teve desmatamento ilegal. Como que vocês olham e quais são esses gargalos e desafios na realidade brasileira? Eu acho que os desafios, eles não são desafios só dos projetos, mas são desafios que vão além desse mercado, né? Que nem você falou, para o contexto do Brasil mesmo. O primeiro, com certeza, onde a gente passa bastante tempo analisando, é a questão fundiária de alguns projetos, porque a gente tem muitos projetos florestais no Brasil, né? Hoje, 56% dos projetos que já estão registrados em pipeline, né? Eles estão nessa categoria de AFOLU, né? De agricultura, floresta e uso do solo. Então, esse é um ponto que a gente... Até porque já é complexo, então a gente acaba passando bastante tempo, às vezes muito vai e volta com o auditor para ter certeza, olha, você está com toda a documentação correta, a gente identificou esse problema antes do projeto começar, mas está tudo certo, sabe? Ter certeza que está tudo direitinho. E o outro ponto, que eu acho que é porque a natureza também desenvolveu um projeto, é que a gente sabe que às vezes as metodologias elas são bem extensas, cálculos complexos, então às vezes pode ser um pequeno desentendimento da metodologia em si e a gente faz um round, né, de explicação, mas vamos lá, é porque isso aqui vocês querem dessa forma, querem uma exceção, a gente vai pedir uma desviação de metodologia que a gente chama, ou era outra coisa, então em alguns rounds assim também. Tá. Mas isso também, além do Brasil, né, geralmente o que a gente vê é muito específico da metodologia. Tem umas que são mais complexas nesse nível. Sim, sim. Mas eu vou pôr o dedo na ferida, porque eu quero saber como é que vocês enxergam, por exemplo, a questão de adicionalidade nesses casos em que a gente tem, por exemplo, projetos em reserva legal, em área de preservação permanente, ou em estados que exigem, por exemplo, um PRAD, né, um plano de recuperação de área degradada. Isso, de alguma forma, impede o critério de adicionalidade? Como que vocês enxergam isso? Porque a gente sabe, uma coisa é que a legislação brasileira prevê na lei, outra coisa é a realidade prática, né? Então, como que vocês enxergam esses casos que não são exceção no Brasil? Essa questão de adicionalidade, né, só talvez de um pequeno parênteses, a adicionalidade ela é quando você consegue comprovar, né, que o projeto ele está além
do que o esperado, tanto em termos regulatórios, ela pode ser uma questão regulatória, ela pode ser financeira. Olha, essa atividade de restauro não ia acontecer sem o financiamento desse projeto, social, tecnológico, etc. Aqui a gente recebe muito essa dúvida da adicionalidade regulatória, né, no Brasil, Sim. que é exatamente esse ponto. E aí, reserva legal, PP? Para reserva legal, a gente tem muitos projetos onde a gente fala, não, realmente tá ok, porque a gente tem uma regra do nosso standard. Standard é como se ele fosse a Constituição Verra, né? Todos os projetos, independente da metodologia, tem que atender às regras lá. E tem uma regra, se eu não me engano, é a 3.14.1. Que sopa de letrinhas, agora é sopa de números. Que depois o pessoal vai ficar procurando. Fala que no critério de adicionalidade, se for um país não anexo 1 da UNF, CCC, tem que levar em conta a questão de não só se existe a lei, mas se ela está sendo aplicada. Legal. E o Código Florestal é um bom exemplo disso, que a gente sabe que a lei existe há mais de 10 anos, mas a gente ainda tem alguns desafios na implementação do código, né? Então, por exemplo, às vezes a gente vê que o desmatamento, ele não respeita necessariamente o limite da reserva legal. O desmatamento legal, às vezes, ele ocorre dentro e fora, ali na área. O invasor, às vezes, chega e não fala, reserva legal, não vou entrar. Então, a gente entende que tem, sim, essa adicionalidade. Agora, uns outros casos, especialmente se já está mostrando que a lei está querendo ser aplicada ali, tem algum embargo, tem alguma coisa que já está pedindo ação, aí a gente já entra em casos mais complexos. Ativa, né? Vai um case by case aí também, né? Tá. Não, muito legal. E a gente sabe também que a Verra tiveram algumas críticas, né, nos últimos anos, e vocês trouxeram agora uma nova metodologia relacionada à NBS, né, a VM48. Conta um pouquinho pra gente o que mudou. A 48, ela é um xodó lá dentro, né? Ela agora vem como um framework para unir todas as metodologias de RED, né, para projeto de conservação florestal. A gente fez uma consulta sobre a necessidade lá em 2020. O primeiro passo era, as pessoas querem isso, eles querem uma mudança, quando a gente fala de RED. E a gente recebeu os comentários falando, sim, queremos algo diferente, unificado, porque a grande virada de chave da 48, eu diria que são 2 pontos. O primeiro, que é a linha de base, que é definida pela Verra, não é o desenvolvedor que coleta os dados de atividade, gera ali a sua taxa de desmatamento. A gente que entra com um modelo mesmo para dizer o que vai valer, né? Isso é mais para a gente criar um padrão mais unificado entre os projetos. Porque uma das críticas era um pouco isso. A gente vê que um projeto gera muito, outro gera menos, isso está certo ou não está, isso aqui é inflação ou não é. Então, a gente vem com uma abordagem unificada. E o outro ponto, que às vezes eu acho assim, que ele é mais voltado quase que para o futuro do RED, é uma questão de alinhamento em escala. Um alinhamento a nível daquela jurisdição onde a gente coletou os dados. No Brasil, por exemplo, a gente está fazendo essa coleta a nível dos estados, né? Porque o Brasil é um país continental, né? Então, o estado do Pará tem sua própria coleta, sua própria linha, para que a gente tenha certeza desses projetos no final, adiciona tudo e está levando a emissão realmente do nível do estado, né? E talvez uma pergunta conectada com RED, o que vocês, e talvez uma pergunta muito pessoal, né, de você como N pessoa, você enxerga, por exemplo, que o RED tem um prazo, né, porque muito se fala no mercado de, bom, se o Brasil cumprir a NDC e a gente efetivamente conseguir dar conta do desmatamento ilegal, a gente ainda teria projetos de RED? O que você acha? Eu acho que sim. Primeiro porque eu acho que é uma luta e tanto. O carbono, ele é um instrumento, quando a gente fala, né, de incentivo para parar o desmatamento. A gente não pode esquecer de uma modalidade de RED que é voltada ao desmatamento legal. Então, para compensar financeiramente, quem tem excedente já conserva a área, mas pode desmatar, né, mas na verdade vai preferir conservar. Que é o APD, né, o Avoid Exatamente.
Então, só se o código, mesmo que a gente zerasse o ilegal, ainda tem essa parcela, né, que a gente não pode esquecer. Então, acho que ainda tem espaço. Eu não sei se a gente mude código florestal, mude tudo, mude algumas coisas, né? Vai perder a relevância. E falando um pouquinho de APD, também me veio uma pergunta. O que eu preciso demonstrar para que um projeto APD seja aprovado? Eu preciso ter uma autorização de supressão na mão, ou eu posso só demonstrar para a Verra que eu tenho todos os critérios que atenderiam à exigibilidade para que o órgão me desse essa autorização? Como é que está isso na prática? Essa é uma pergunta chave, assim, do APD, porque a definição do APD, qual que é a diferença, né, apesar do ilegal versus ilegal? É que a gente pede uma documentação dessa intenção do desmate. Não dá para falar que só existe, né? E o outro ponto também é que a gente está estudando criar também um novo módulo que a gente chama de APD para até refletir sobre essas questões, até nível Brasil, o que seria aceito ou não, porque a 48 ela já publicou um módulo do desmatamento ilegal. A ideia é a gente publicar um módulo para o desmatamento legal e, eventualmente, um terceiro até para a degradação florestal, que a gente sabe que são dinâmicas muito diferentes. Sim. E aí, Manu, voltando à sua pergunta, a gente fez até um workshop, 4 dias atrás, com os desenvolvedores e a gente perguntando, o que vocês acham? Vocês acham que tem que ter a licença? Vocês acham que seria suficiente uma pessoa de terceira parte falar que essa é a área que estaria apta ou não para desmatar? E a gente viu até, às vezes, entre os desenvolvedores, não tem uma concordância ainda do que deveria ser a definição para o Brasil de APD, que é necessário. E varia para cada estado também, né? Então, acho que tem um nível de complexidade grande. E ainda mais porque o APD, ele é um projeto quase que um paradoxo, porque no momento que você bota a licença na mão do proprietário, imediatamente o risco de desmatamento aumenta. Sim. Porque vai ser, né, viável. Sim. Mas a gente está estudando com carinho. Não, muito bom essa pergunta. E falando um pouquinho de certificadoras, né? A gente tem ouvido também, agora com a aprovação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, a possibilidade, né? Tem sido aventada uma certificadora brasileira. O que você enxerga em termos de qual a importância de uma concorrência nesse mercado de vocês? E como que a gente tenta trazer um pouco para essa realidade brasileira, né? Porque muitas vezes a gente está, como você disse, a gente está comparando uma metodologia de RED no Brasil com a metodologia de RED na África, e a gente precisa ter, vocês como certificadora precisam ter uma régua, mas ao mesmo tempo são desafios diferentes. Então, como que vocês estão enxergando essa concorrência? A concorrência ela é muito importante para ser saudável nesse ambiente, né, de mercado, só que eu acho que a gente tem que lembrar que a gente ainda está num mercado relativamente pequeno, né? Eu volto muito, talvez, porque o que a gente vai ver dos compradores nesse sentido. Pode ser que talvez eles vejam uma metodologia brasileira com bons olhos, pode ser que não, pode ser que, não, é muito jabuticaba para a gente. Eu acho que o mercado vai responder essa pergunta. Eu entendo super a necessidade de ter metodologias que possam ser aplicáveis mesmo para certo contexto, né? Apesar, por exemplo, das nossas metodologias elas serem pensando no global, a gente cria regras que têm que ser aplicadas no nacional, estadual, até municipal, né? O que eu acho que talvez seria interessante, por exemplo, quando a gente fala de SBCE, né? Eu acho interessante a gente definir critérios mínimos para as metodologias. Independente de ser uma metodologia brasileira, gringa, etc., ela vai ter que ter critério de permanência. Ela vai ter que ter critério de adicionalidade. E aí eu acho que pode ser interessante não criar uma coisa nova inteira, mas talvez um a mais, um BR... Um anexo sobre BR critérios a mais, sabe? Porque afinal a metodologia, vale lembrar que ela é uma parte de todo esse processo. Sim. Tem que ter a plataforma de registro, tem que ter os auditores treinados para implementarem sua metodologia, tem que ter o padrão, né, que são as regras gerais também. Então, acho legal também a gente lembrar que, já tem uns ecossistemas também montados para isso. Sim. Eu acho mais interessante a gente conseguir com que os proponentes de projeto, eles acessem novos mercados. Sim.
continuar acessando o voluntário, acessar o SBCE e não fechar a porta. O artigo 6, né? Acho que esse dá um episódio totalmente novo. Isso aí é bom. Isso é um acesso legal. Teremos ou não os ritmos, né? Acho que com certeza. E me diz um pouquinho o que vocês estão enxergando agora, a COP30 no Brasil. A Verra sempre um player muito relevante. Vocês acham que vai ser, que vai ser a pauta, né? A COP é todo mundo muito animado, acho que desde que foi anunciado, né? Primeiro que a gente enxergou com muito bons olhos, né, na última carta que foi publicada, a inserção realmente, assim, explícita de mercado de carbono na pauta, como um dos assuntos que querem que seja discutido. Eu acho isso, assim, uma sinalização ótima para a gente entende que, poxa, vamos também entrar nessa discussão de forma mais formal, porque a COP a gente sabe que ela tem seu lado bem político, negociações, informalidade ali, e tem a COP mais que a gente fala quase que da sociedade ou empresarial, para a gente também começar a implementar essas outras soluções. Então a gente fica super interessada nessa parte, ainda mais sabendo que não só nela vai ter essas discussões, mas até no oficial dessa vez, né? Sim, sim. Muito bom, muito bom. E não sei se tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes. A gente tem um público variado, né? Então a gente tem todo... Como o nosso podcast é um giro 360 em todas as frentes, como eu disse, né? A gente já falou sobre financiamento, a gente já falou sobre integridade, mas a gente tem também muitos estudantes ouvindo, né? Pessoas que estão querendo acessar esse mercado, que às vezes ouvem, não entendem direito, né? Então, para quem está começando, assim, o que você acha, qual é o caminho para entender a certificação e a relevância disso para a confiabilidade do mercado? Eu acho que a mensagem final, que é algo que eu tento também fazer bastante, é a questão de estudar e aprofundar, porque ele também é um mercado que ele vai mudando rápido, é muita informação. Eu recebo muitas dúvidas, claro, né? Às vezes coisas muito básicas também, que tá lá, mais uma questão de acesso de informação. Mas eu até quis participar do podcast, porque eu falei, gente, a gente precisa de mais maneiras de disseminar o que a gente está falando e implementando na ponta. Então, eu acho que é isso, a gente juntos continuar passando mensagens mais claras. O que a certificadora faz? Por que integridade é importante? Qual que é o futuro para o SBCE? É importante a gente estar aqui juntas conversando, então até super agradecer o convite. Com certeza. Não, Anny, então, assim, muito legal, e acho que realmente a COP30 vai ser um divisor de águas, né, para esses temas todos, e registrando a importância de um processo íntegro, né. E queria te agradecer por ter comparecido, né, por ter topado gravar o podcast com a gente. Sempre um prazer conversar com você. Os insights são sempre muito valiosos. E para você que nos assiste de casa, obrigada por acompanhar mais um episódio da COP 360. Em breve, novos episódios. Até logo.